Paz do Senhor e graça de Jesus Cristo para todos. Eu estou aqui nesse momento porque eu quero trazer para você um estudo a respeito do livro de Apocalipse. Esse livro de Apocalipse foi o primeiro livro da Bíblia que eu li. E muita gente tem curiosidade a respeito desse livro, tem vontade de compreender ele um pouco melhor, tem desejo de entendê-lo. E a verdade é que o livro de Apocalipse, ele é um dos livros mais difíceis da Bíblia para se compreender. E hoje eu quero trazer um estudo para você que me ajudou muito. São coisas que têm me ajudado muito a conseguir compreender esse livro. Eu não vou estudar todo o livro minuciosamente porque não vai dar tempo, mas eu quero trazer um esboço geral e ler algumas passagens para mostrar alguns pontos que eu quero enfatizar para você, com o objetivo de te ajudar a compreender a mensagem desse livro, compreender como ele foi escrito, compreender um pouco a ordem dos eventos relacionados ao fim, compreender um pouco sobre a vinda de Jesus, compreender melhor como vai ser quando se darão certas coisas. E a linguagem do livro de Apocalipse, ela é uma linguagem predominantemente simbólica. Há coisas que são literais, sim, há coisas históricas, há coisas que se cumpriram parcialmente durante toda a era da igreja, mas há sem dúvida coisas que estão reservadas para o tempo do fim, coisas que a gente ainda não vivenciou, coisas que a gente está vivenciando, mas com certeza muitas coisas que a gente ainda vai vivenciar. Então, eu gostaria de expor aqui um pouco como esse livro foi escrito, para que a gente possa compreendê-lo um pouco melhor. Eu tenho 16 anos que conheço a Cristo, que me converti. Durante muito tempo eu tive dificuldade no livro de Apocalipse, justamente porque nunca atentei para algumas coisas que vou estar hoje aqui passando para vocês. Porque eu gostaria muito que alguém tivesse me dado esclarecimentos a mais para mim poder compreender antes certas coisas que Deus me ajudou a compreender hoje. Então eu quero te ajudar nesse sentido, para você poder compreender melhor a mensagem desse livro e descomplicar um pouco, que ele é um livro difícil de se entender, mas não é tão difícil nem impossível de se compreender. Então eu quero tentar mostrar algumas coisas que me ajudaram muito a compreender a mensagem desse livro e que eu creio que vão te ajudar também, vão te ajudar a compreender um pouco melhor. Então, primeiramente, eu quero mostrar uma coisa. O livro de Apocalipse, ele começa no capítulo 1, se você observar o capítulo 1, se você quiser pegar uma Bíblia para me acompanhar, vai ser interessante. Então, o capítulo 1, ele relata quando João ele vê Jesus glorificado. Relata o seu encontro com o Senhor Jesus no corpo glorificado, no seu corpo glorificado, quando Jesus se manifestou a ele numa visão. E aí Jesus dá a João mensagens para as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas da Ásia são igrejas que existiram de verdade, que representam de certa maneira igrejas em várias épocas, e atualmente também muitas igrejas passam por situações parecidas com as situações dessas 7 igrejas da Ásia. E as cartas a essas 7 igrejas estão registradas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Então, essa parte do livro de Apocalipse ela é bem histórica mesmo. Ela retrata coisas que aconteceram, realidades daquela igreja, coisas que Jesus falou para aquela igreja, mas que se aplicam perfeitamente na realidade de muitos
ramos do cristianismo hoje, de muitas igrejas que vivem essas verdades aqui de alguma maneira. Então essa mensagem de Jesus, ela é atual para a igreja hoje, porque muitos aspectos dessas igrejas estão sendo vividos hoje também por igrejas. Atualmente existem igrejas como Laodiceia, existem igrejas como Esmirna, como Filadélfia, como Tiatira, semelhantes a elas em vários aspectos. Então nós podemos tirar lições maravilhosas para nossas vidas. Mas eu não quero me atentar aqui especificamente à mensagem para essas igrejas. Eu quero falar a respeito do restante do livro, que vai do capítulo 4 até o capítulo 20. E o capítulo 21 já é falando do novo céu e da nova terra. E tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para você, que talvez você não tenha percebido ainda, mas que eu vou mostrar isso claramente no livro de Apocalipse. Do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 20, ele vai descrever o início do fim, de como começou os juízos de Deus na terra, de como começou o tempo do fim, o tempo que vem logo antes da volta de Cristo, né? E esse tempo começa na era da igreja, no início da igreja, até o final da igreja, que é quando Jesus volta para buscar o seu povo. Então, do capítulo 4 até o capítulo 20, ele relata esse período, o período da igreja. Do início da igreja até o dia em que Jesus volta para buscá-la. E uma coisa interessante é que esse texto, do capítulo 4 ao 20, ele está escrito em 7 ciclos de julgamento. É isso que talvez você não tenha percebido, mas que vai te ajudar muito na compreensão desse livro. Eu vou repetir, do capítulo 4 ao capítulo 20, o livro de Apocalipse ele está escrito em 7 ciclos de julgamentos. Então é assim, você vai observar que a mesma história, ela vai estar sendo contada 7 vezes, mas de maneiras diferentes, acrescentando personagens, tirando outros, enfatizando certos aspectos da volta de Cristo, das coisas do fim, deixando de enfatizar outros. Mas todos esses 7 ciclos de julgamento, que são 7 partes desse texto, do Apocalipse 4 até o 20, são a mesma história, repetida 7 vezes, contada de maneiras diferentes. É um recurso literário que João usou para escrever as pessoas. E muita gente não percebe isso. Lê do capítulo 4 ao 20 como se fosse uma sequência cronológica. E aí a pessoa se perde totalmente. Porque ele vai ver coisas que é do fim acontecendo no meio do relato. Coisas que estão no meio acontecendo lá no fim e a pessoa fica totalmente perdida, sem compreender a sequência dos fatos, nem entender o que o escritor está querendo dizer ali. Às vezes leva a pessoa a ter uma má compreensão da história. Então tenha isso em mente quando você for ler o livro de Apocalipse, que ele é escrito do capítulo 4 ao capítulo 20 em 7 ciclos. É a mesma história repetida 7 vezes, com ênfases diferentes, com personagens acrescentados, às vezes tirados, descritos de maneira diferente. Às vezes é como se alguém desse um zoom na história e depois afastasse de novo, mas é a mesma história contada 7 vezes. E é isso que eu vou mostrar para você agora, e lendo alguns versículos para comprovar o que eu estou falando, para você ver como isso é verdade. No Apocalipse 4, capítulo 4 e capítulo 5, relata a visão do trono de Deus e a visão do livro selado com 7 selos.
e do Cordeiro de Deus. E no capítulo 6 relata quando o Cordeiro abre os selos, e depois relata os selos. Muita gente diz que no capítulo 4 e no capítulo 5 nós temos uma visão da igreja glorificada. Os pré-tribulacionistas, que são aqueles que creem que Jesus volta para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, eles acreditam que aqui no capítulo 4 e 5 nós temos um relato da igreja glorificada. E eles se apegam a esse versículo aqui, que fala dos 24 anciãos, que diz assim, o texto, deixa eu ler aqui para você. No capítulo de número 5, versículo 7, por exemplo, a gente vê assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. E aí tem o cântico dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Tem gente que acha que esses 24 anciãos aqui é uma linguagem simbólica para representar a igreja glorificada no céu. Mas isso não é verdade. É muito mais provável que esses 4 seres viventes e os 24 anciãos sejam seres celestiais, sejam anjos, representados aqui de maneira simbólica, mas não são a igreja glorificada no céu. Antes de abrir os selos, porque os selos aqui mostram o juízo de Deus sobre a terra. Então eles dizem que aqui é a igreja glorificada para poder querer provar que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Porque logo depois da visão dos 24 anciãos com as suas coroas no céu, vem a abertura dos selos, que são o início dos juízos sobre a terra, que vem logo depois da grande tribulação. Então, se você olhar o texto com atenção, você vai ver que os 24 anciãos, diz aqui no versículo 8, que prostraram-se diante do Cordeiro, que é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, olha que interessante. Eles estavam com taças de ouro cheias de incenso, que é um símbolo das orações dos santos que chegam à presença de Deus. Então, note que os 24 anciãos não são identificados com os santos, que é a igreja. Mas eles são identificados como sendo um grupo distinto, diferente dos santos. Eles estão com as orações dos santos ali diante de Deus. Olhe mais, eles entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui os 24 anciãos estão falando de Cristo e da igreja. E aí eles dizem assim: E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja que os 24 anciãos, quando falam da igreja, eles dizem que para o nosso Deus os constituíste. Eles se distinguem da igreja. Eles dizem que Deus os constituiu a igreja para ser reino e sacerdotes. E reinarão sobre a terra, falando da igreja. E eles não se incluem nesse grupo. Se eles fossem a igreja, representassem aqui a igreja, eles deveriam dizer: E para o nosso Deus nos constituíste reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Mas eles não falam se incluindo, eles falam à parte. Então, só um detalhe para você entender que aqui não é a igreja glorificada no céu. Isso aqui é uma cena do trono de Deus, de quando o Cordeiro de Deus, que é Cristo, se levanta para iniciar a abertura dos selos, que é o início dos julgamentos sobre a terra.
E esses julgamentos vão terminar com a sua volta. E aí sim, na sua volta é que ele vai tirar a igreja, vai arrebatar a igreja. Mas essa visão João vê no céu, antes da grande tribulação acontecer, antes dos juízos começarem, a igreja não estava lá. A igreja não estava lá. E a gente vê claramente também que esses 24 anciões não são a igreja. A gente vê pelo capítulo 19 também, que quando fala das bodas do Cordeiro, ainda vou chegar lá, diz que os 24 anciãos, Apocalipse 19:4, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor. E aí o texto continua. Se você olhar esse capítulo 19, você vai ver que os 24 anciões não se identificam com a igreja. A igreja está presente aqui, a noiva do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, e os 24 anciões são outros seres celestiais, glorificando a Deus por causa das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Então aqui eles não são a igreja. Só para você entender que esse argumento de dizer que eles são a igreja para justificar um arrebatamento pré-tribulacional não é válido. Continuando aqui, a gente vai ver que no capítulo 6 o Cordeiro abre os selos, e aí são 7 selos. No final do capítulo 7, você vai ver que termina o primeiro ciclo que eu falei, que são 7 ciclos. No final do capítulo 7, termina o primeiro ciclo, que é quando, a partir do versículo 9, relata a visão dos glorificados. E aí, se você não entender que são 7 ciclos de juízo, a mesma história relatada 7 vezes, você não vai entender esse texto aqui que eu vou ler agora. Apocalipse 7:9. Diz que depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha só, aqui claramente é uma visão da igreja. Eu não entendo como alguém pode ler esse texto e achar que isso aqui não se refere à igreja. Uma multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Aqui é a igreja glorificada. E isso ainda é no capítulo 7, versículo 9. Olha que ainda está longe do fim do livro de Apocalipse, no capítulo 22. Mas já ele mostra aqui uma visão do fim. E aí ele continua dizendo: todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, mais uma vez os 24 anciãos, como um grupo que não é a igreja aqui. E os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Aí o texto vai esclarecer para nós. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. João foi quem falou assim. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome. Preste atenção aqui na mesma linguagem do capítulo 21 de Apocalipse.
é descrita aqui: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nós vemos aqui um relato do fim no capítulo 7. E mostra claramente que aqui é a igreja glorificada, com vestiduras brancas. E o texto ainda diz que eles são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Então, tem gente que diz que depois do capítulo 5 não se fala mais da igreja no livro de Apocalipse. Se fala o tempo todo da igreja no livro de Apocalipse. Só porque não é usado o nome igreja, isso não significa que não está falando da igreja, não. Leia o texto com atenção e você vai ver como está falando da igreja. Não tem como você ler aqui Apocalipse 7 a partir do 9 até o 17 e dizer que aqui não é a igreja, que é a igreja. Glorificado, é uma visão do fim. E relata que eles vêm da grande tribulação, ou seja, a igreja passou pela grande tribulação, a igreja venceu a grande tribulação. A igreja foi preservada na grande tribulação, preservada espiritualmente. Podem até ter morrido alguns por causa da perseguição do anticristo, das bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que é o anticristo e o falso profeta. Mas eles foram preservados, foram protegidos. O juízo de Deus não os atingiu aqui, porque o juízo de Deus no livro de Apocalipse, o juízo de Deus que acontece na grande tribulação, ele vem contra o anticristo e os seus seguidores, não vem contra a igreja. A igreja vai ser guardada, protegida por Deus na grande tribulação, assim como o povo de Israel foi protegido por Deus no Egito, quando Deus mandou os seus juízos lá sobre o Egito. O texto que fala no capítulo 7 aqui dos 144 mil selados, eu particularmente creio que aqui se refere, é uma linguagem simbólica que fala do povo de Deus como um todo, não só Israel, mas aqui se referindo à igreja, que foram selados. Para quê? Para serem protegidos durante a grande tribulação. Então diz claramente aqui que a igreja está vindo da grande tribulação e que foram glorificados. E aqui relata já o final de todas as coisas, no capítulo 7. Então esse é o final do primeiro ciclo de julgamento. A partir do versículo 2 do capítulo 8, porque diz assim, no 8:1 diz assim: quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso pode ser que esteja indicando aqui que no céu houve reverência quando Cristo veio para poder buscar a sua igreja e destruir os ímpios e estabelecer o juízo sobre a terra, quando chegou o grande dia da sua ira. Isso pode significar isso. Eu creio sim. E a partir do versículo 2 ele começa uma outra visão, onde ele vai relatar de novo as coisas do fim de outra maneira. Que ele começa dizendo: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora, em vez de 7 selos, vão ser 7 trombetas. Mais uma descrição dos juízos do fim. Nós vemos que as trombetas mostram um juízo já mais severo sobre a terra. Mas é uma descrição do mesmo período, o período que é logo antes da volta de Cristo, que se intensifica muito mais, que pode até ter começado antes da grande tribulação de alguma maneira, mas que se intensifica muito mais na grande tribulação, que é o tempo do fim. E que não são necessariamente 7 anos, como muita gente ensina, baseados no livro de Daniel. Não vai dar tempo para explicar isso aqui para você, mas a grande tribulação ela não vai ter 7 anos. O livro de Daniel ali, a última semana não está falando referente à grande tribulação, mas o período da primeira vinda de Cristo, quando Jesus veio a primeira vez. Então, você vê aqui o capítulo 8, o relato das trombetas, o capítulo 9 também, o relato
da quinta e da sexta trombeta. Capítulo 10 fala dos anjos e dos 7 trovões. Capítulo 11 fala também das 2 testemunhas. Tudo isso aqui refere-se ao período antes da vinda de Cristo também. E aí você vai ver terminando no capítulo 11 mais um ciclo de julgamento. A história termina mais uma vez, só que contada de outra maneira. Olha que interessante o que João relata no capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso depois da 7ª trombeta, que é a última trombeta. Preste atenção, porque o livro de 1 Coríntios 15 diz que a igreja será arrebatada depois da última trombeta. Então, as vozes no céu disseram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja a linguagem como relato final. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder. Falando de que na vinda de Cristo ele vai triunfar sobre os seus inimigos. Aqui está relatando o fim, a vinda de Cristo. Preste atenção. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Versículo 18. Estou no capítulo 11. Na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, que é o grande dia da ira de Deus. A ira de Deus propriamente dita não é na grande tribulação. Ali vai haver a ira de Deus, mas o grande dia da ira de Deus, o qual Paulo disse que nós seríamos livres da ira vindoura, ele falou isso lá em Tessalonicenses, se refere a esse dia. O dia da volta de Jesus é o dia da ira. É por isso que diz aqui no versículo 18: na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, porque chegou o dia do julgamento. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Outra coisa interessante, a época da vinda de Cristo aqui, que aqui está falando da vinda de Cristo, diz que é o tempo determinado para vir a ira sobre o mundo e o tempo de serem julgados os mortos. Tem muita gente que acha que os mortos vão ressuscitar para serem julgados depois do milênio. Mas você vê os mortos sendo julgados aqui no momento da vinda de Cristo. Eles vão ser julgados porque vão ser ali destruídos, mortos, e depois vai começar o julgamento deles. Eles vão ser julgados perante o grande trono branco aqui. Então o milênio ele não é literal. Ele é na verdade figurado. Ele representa toda a era da igreja. Não dá para eu explicar isso aqui detalhadamente. Em outro momento eu farei isso, se Deus permitir. Mas o milênio ele é figurado. Quando Jesus volta, já se inicia o julgamento, já se inicia o juízo final e logo depois vem a eternidade. Essa é a posição amilenista. Quem crê no milênio literal e que Jesus volta antes são os pré-milenistas. Eu particularmente sou amilenista. E ele diz mais: chegou o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Ou seja, no momento da vinda de Cristo aqui, que é no final da grande tribulação, que é quando chega o dia da ira de Deus, é que o galardão vai ser dado aos servos de Deus, à igreja. Ou seja, a distribuição dos galardões, o tribunal de Cristo, ele coloca aqui na vinda de Cristo, que é no final da grande tribulação. Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Quando é que Deus vai destruir os que destroem a terra? É no momento que Jesus volta, na vinda relatada no final da grande tribulação. Lembra da batalha do Armagedon, que eu vou falar aqui? É nesse momento que ele destrói os que destroem a terra. Então nós vemos aqui em Apocalipse 11, 18,
que diz que ele vem para destruir os que destroem a terra. Como eu disse, é o que é relatado lá em 2 Pedro capítulo 3, de quando Jesus vem na sua vinda visível, gloriosa, pública, para destruir a terra com fogo e julgar o anticristo e os seus exércitos, a besta e o falso profeta, e ele vem com juízo sobre as nações. Esse momento que os pré-tribulacionistas dizem que é a vinda que sobre a terra, que ele vem com a igreja, no final da grande tribulação, na verdade essa vinda é única. No final da grande tribulação é uma vinda única, a igreja vai ser arrebatada nesse momento aqui agora. Por isso que diz que nesse momento que os seus servos receberão o galardão, os que temem o seu nome, e que ao mesmo tempo ele vem para destruir os que destroem a terra, ou seja, ele vem para arrebatar a igreja, para distribuir o galardão aos seus servos e para derramar juízo sobre a terra. Isso acontece no final da grande tribulação. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Quando é que acontece essa manifestação de juízo aqui, tão grande, que diz que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada? Isso aqui, se você olhar no livro de 2 Pedro, capítulo 3, se não me falha a memória, que relata a vinda de Cristo, é quando acontece isso aqui, que é a destruição da terra, quando a terra vai ser abalada e vai ser destruída com fogo e os ímpios vão ser julgados. Então veja que no final do capítulo 11 ele relata de novo a vinda de Cristo. Relata mais uma vez. Já tinha relatado no final do capítulo 7 e relata agora no final do capítulo 11. E ele mostra que a sua vinda é pós-tribulacional, depois da grande tribulação. Ele vem já para finalizar tudo. E aí nós vemos outro ciclo começa no capítulo 12, que ele vai relatar do dragão perseguindo a mulher, falando do diabo, fala das duas bestas no capítulo 13, a que emerge do mar e que emerge da terra, que é o mesmo anticristo e o falso profeta. Aí no capítulo 12, ele vai continuando falando do cordeiro e os seus remidos no monte Sião. Capítulo 14. No final do capítulo 14 termina o terceiro ciclo, quando ele vai falar novamente da vinda de Cristo. Olha que interessante, já vai ser o terceiro relato da vinda de Cristo e do fim no livro de Apocalipse. É o terceiro ciclo, a mesma história contada pela terceira vez agora. Que é Apocalipse 14, 14, que diz: Olhei, e eis uma nuvem branca. Sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Olha só, ele aqui é relatado o filho do homem na posição de alguém que está pronto para vir exercer juízo, colher tanto os justos como os ímpios da terra. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, ou seja, de colher, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quem é que estava sentado sobre a nuvem aqui? Um semelhante a filho de homem, Jesus Cristo, que tinha na cabeça uma coroa e na mão uma foice afiada. Então, é relatado Jesus aqui, que estava sentado sobre a nuvem, vindo com a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Essa é uma linguagem apocalíptica, aqui no capítulo 14 ainda, na metade do livro, um pouco mais da metade, relatando aqui novamente o final. Isso aqui se refere ao arrebatamento, ao momento em que Jesus vem para buscar a sua igreja. Essa ceifa aqui é quando Jesus manda os seus anjos para recolher desde as extremidades da terra, como fala lá nos evangelhos, os seus escolhidos.
É essa ceifa que está falando aqui. E olha o versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Essa outra colheita aqui foi uma colheita para juízo. Eles foram lançados no grande lagar da cólera de Deus, que é a ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então você vê que interessante. Os ímpios também foram colhidos da terra, que Deus exerceu juízo através do seu anjo aqui, no final da grande tribulação, sobre os ímpios. Ele veio e ceifou também as uvas amadurecidas aqui, que se refere aos ímpios. Isso aqui se refere, querido, à batalha final do Armagedon, quando Jesus vem com o juízo e derrama o seu juízo sobre a terra contra os ímpios. Mas nesse momento aqui ele ceifa a igreja, ou seja, ele colhe a igreja da terra também e derrama juízo sobre os ímpios. Mais um relato do fim. Tem o terceiro, em Apocalipse 14. Aí vai ter a visão dos 7 flagelos, a partir do versículo 15 até o capítulo 16, versículo 21, que vai terminar o 4º ciclo. Eu falei que são 7, vai terminar o 4º ciclo. E você vai ver que no Apocalipse 16, do versículo 17 até o 21, ele vai relatar aqui o fim. Agora uma coisa interessante. Do 12 ao 16, capítulo 16, do 12 ao 16, ele relata a batalha do Armagedon. Eu não vou ler aqui, mas você pode ver depois. Ele relata aqui claramente a batalha do Armagedon, que ele diz no versículo 14. E se dirigem porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, ou seja, o dia da volta de Cristo, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então aqui é a batalha final do Armagedon, relatada ainda no capítulo 16, e ela vai ser relatada de novo mais 2 vezes. E logo no versículo 17 diz: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está, ou seja, acabou, está terminado. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Você já viu essa linguagem antes, que eu li antes. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, a grande Babilônia, o sistema mundano, maligno, a igreja falsa, apóstata, a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então aqui
está relatando mais uma vez o fim. Agora ele acrescentando o relato da batalha do Armagedon e da destruição da grande Babilônia. Mas a linguagem é muito clara quando ele diz assim: feito está, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E a linguagem dos terremotos, dos relâmpagos, mostra claramente mais uma vez a vinda de Cristo aqui, relatada pela quarta vez no final do capítulo 16. E aí começa o capítulo 17, ele vai descrever mais claramente quem é a grande meretriz. No capítulo 18 relata o anúncio da queda da Babilônia. E no capítulo 19, preste atenção que esse capítulo é interessante. No 19 vai ser relatado mais uma vez a vinda de Cristo. Vai ser o final do quinto ciclo. Só que aqui, nesse final desse quinto ciclo, ele vai relatar novamente a destruição da grande Babilônia, que ele já tinha relatado no final do 16, ele vai relatar de novo aqui, e vai relatar as bodas do Cordeiro no capítulo 19. Tem gente que acha que as bodas do Cordeiro vão acontecer durante a grande tribulação, logo depois que Jesus vem para arrebatar a igreja e começa as bodas do Cordeiro e o julgamento no céu, o tribunal de Cristo. Mas aqui claramente você vai ver pela palavra de Deus que as bodas do Cordeiro acontecem depois da grande tribulação, depois que a grande Babilônia é destruída. No final da grande tribulação é que começam as bodas do Cordeiro, quando Jesus volta em glória, visível e publicamente. Então, você vê aqui no capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Olha, ele coloca no passado, julgou a grande meretriz. Isso só acontece claramente, tanto os pré-tribulacionistas como os pós-tribulacionistas creem que o julgamento da grande meretriz é no final da grande tribulação. Então isso aqui é no final da grande tribulação. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, a fumaça da grande Babilônia. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, de novo a numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Novamente, pela quinta vez é relatado o fim, só que dando ênfase agora ao que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, que são as bodas do Cordeiro. E veja que ele diz aqui que são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando que são chegadas as bodas do Cordeiro? Depois da destruição da grande meretriz, que é relatada no mesmo contexto aqui. Quando é a destruição da grande meretriz? No final da grande tribulação. Então a igreja só será arrebatada e para ir para as bodas do Cordeiro e receber os galardões, como eu li em outro texto, no final da grande tribulação. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então aqui, essa numerosa multidão é a igreja. Essas vozes aqui são da igreja glorificando a Deus, porque julgou a grande Babilônia e porque as bodas do Cordeiro chegaram e foi no final da grande tribulação. Eles foram guardados, preservados para esse momento. Termina aqui o quinto relato
das coisas do fim, no livro de Apocalipse, culminando com a volta de Cristo pela 5ª vez. Jesus não volta 5 vezes, mas já foi relatado 5 vezes a volta de Cristo de maneiras diferentes. Para você ver como são 7 ciclos. Falta só 2. O último aqui, os 2 últimos eu vou falar bem rapidamente. No mesmo capítulo 19, do versículo 11 ao 21, fala de quando Jesus vem. Mais uma vez, ele volta para contar de novo, de outra maneira, a volta de Cristo. E ele diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E aí ele relata aqui a visão de Cristo glorificado vindo com os exércitos do céu. E aí ele fala de como sai da sua boca uma espada afiada para ferir as nações. Mais uma vez relatando de como ele vem para destruir as nações e pisar o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí ele vem aqui na Batalha do Armagedon, lança a besta e o falso profeta. No final aqui diz que a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então Jesus lança no lago de fogo a besta e o falso profeta e mata o restante das pessoas que estavam pelejando contra o povo de Deus. Tem gente que acha que aqui sobra pessoas para entrar no milênio. E que nesse momento aqui vai ser o julgamento das nações. Mas aquele julgamento das nações do capítulo 25 de Mateus relata, na verdade, o grande trono branco. Em outra oportunidade pode ser que eu explique isso. Então, na verdade, Jesus, quando ele veio, segundo o livro de 2 Pedro, capítulo 3, quando ele vem, melhor dizendo, ele vai destruir tudo. Ele vai destruir a terra, ele vai destruir o anticristo, seus exércitos, lançá-los no inferno e vai destruir todas as nações. Ele vem com juízo sobre a terra. Ele vem, ele arrebata a igreja, arrebata a sua igreja e julga o mundo todo. É o grande dia da ira de Deus, quando ele vai julgar todas as nações. Todos aqueles que não forem arrebatados serão mortos. Não vai sobrar ninguém para entrar em milênio nenhum. Isso aqui já vai ser o fim. Isso aqui é o final do sexto ciclo da história. A história sendo contada pela 6ª vez. E aí o último ciclo é aquele que fala do milênio. O famoso texto de Apocalipse capítulo 20. Que eu não vou poder discorrer dele detalhadamente, porque ele mereceria mais um bom tempo para se explicar. Mas esse milênio que relata aqui, ele está novamente relatando a história e o fim. Esse milênio é figurado. Aqui relata a história da era da igreja. Eu vou dar só uma palhinha aqui quando diz que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui está falando da primeira ressurreição, não é a ressurreição do corpo, é a ressurreição do espírito. De quando nós ressuscitamos para uma nova vida com Cristo e passamos a reinar com Ele. Começamos de certa maneira o nosso reinado aqui e depois que morremos vamos reinar com Ele no céu durante os 1000 anos, durante a época da igreja. Estaremos reinando com Cristo. Não é um período literal. E aí no fim, Satanás é preso falando de que a sua influência foi diminuída para não poder enganar as nações do jeito como ele gostaria. Satanás, quando diz aqui em Apocalipse 27, que quando se completaram os 1000 anos, Satanás é solto da prisão, isso aqui está falando de quando começa a grande tribulação, que se manifesta o anticristo.
Esse se manifestar do anticristo significa Satanás sendo solto para novamente agir de maneira poderosa na terra, enganando as nações e levantando um exército contra Deus, contra Jesus. Isso aqui é o mesmo relato do que acontece na grande tribulação, falando da besta e do falso profeta, só que aqui ele enfatiza a pessoa de Satanás, que sai a seduzir as nações nos 4 cantos da terra. Ele faz isso durante a grande tribulação. E aí diz que no final aqui do milênio, ele reúne as nações para pelejar contra o Senhor. Aí diz aqui que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Falando aqui de quando Jesus vem, falando da vinda de Cristo para destruir o diabo, o falso profeta e a besta. No outro relato, ele relatou da destruição do anticristo e do falso profeta. No capítulo 20 aqui, que é o 7º ciclo, a história sendo contada, a mesma história pela 7ª vez, ele não relata o anticristo e o falso profeta, mas ele relata a destruição do diabo. Mas aqui é o mesmo relato, dos mesmos acontecimentos, só que visto por uma ótica diferente. O final do milênio aqui, na verdade, é o final da grande tribulação, quando Jesus vem para buscar o seu povo e para derrotar o diabo. E aí, no final de tudo, vem o grande trono branco, que aqui é o juízo de Deus, quando os mortos comparecerão diante de Deus. Então, os mortos que não creem em Jesus, eles não vão ressuscitar 1000 anos depois. Eles vão ressuscitar juntos com a igreja, só que a igreja ressuscita em corpo glorificado e os mortos que morreram sem Cristo vão ressuscitar em novos corpos para serem julgados no grande trono branco e depois serem lançados no inferno. Existem vários textos que provam isso. Não vai dar tempo de relatar aqui, mas eu quero citar só um. Se eu não me engano é Mateus capítulo 13, que fala claramente sobre isso. Eu vou ler aqui só para provar para você o que eu estou falando, de que a ressurreição vai ser única. Vai ser única. Mateus capítulo 13, a parábola da rede. Jesus diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Olha só, assim será na consumação do século. Ou seja, no final de tudo, na vinda de Cristo, que é uma vinda única, visível, pública e gloriosa, no final da grande tribulação. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a colheita que acontece de uma vez só. Aquela colheita que eu li em Apocalipse 14 é de uma vez só. Jesus está relatando aqui. Acontece, e a parábola do joio e do trigo também é nessa mesma linha de pensamento, que acontece ao mesmo tempo a ressurreição dos justos e dos injustos. E logo depois vem a condenação. Então não vai haver uma separação de 1000 anos entre uma ressurreição e outra. Na consumação do século, Jesus vem, manda os seus anjos, recolhe os justos, eles passarão a estar na presença de Deus, os injustos ressuscitarão também, serão punidos, vão ser lançados, vão ser julgados no grande trono branco e vão ser lançados no inferno. Mateus capítulo 25, o julgamento que fala lá também é o mesmo julgamento do trono branco. Quando Jesus vai separar à sua esquerda as suas ovelhas e à sua direita os bodes, ou vice-versa, não lembro bem a ordem. Deixa eu só confirmar aqui, Mateus capítulo 25, que ele relata o julgamento. Os da sua esquerda são os que vão se apartar de Cristo.
que ele se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então um julgamento único, é uma ressurreição ali única, e vai haver um julgamento, uma separação dos maus e os bons, e aí começa já a eternidade, que é o último capítulo de Apocalipse, Apocalipse 21, que fala do novo céu e da nova terra. Então, eu espero ter ajudado você a compreender melhor o livro de Apocalipse. Espero que você, da próxima vez que ler ele, você vai compreender melhor o que você está lendo. Depois leia e observe esses ciclos do Apocalipse 4 até Apocalipse 20, você vai ver 7 ciclos. A mesma história contada 7 vezes. E você vai entender muito melhor o relato do livro de Apocalipse. Não vai se confundir tanto. Talvez a sua maior dificuldade vai ser em entender o que simboliza o quê. Qual o significado dos símbolos, que às vezes não são tão claros. Essa parte é um pouco mais complicada. Mas você vai entender mais facilmente a sequência dos eventos e como eles acontecem. Então eu espero ter ajudado você a compreender melhor esse livro, a compreender melhor como vai se dar a vinda de Jesus Cristo. E pode ser que você não concorde comigo, mas não tem problema. Isso é a maneira como eu vejo, que eu creio que é correta. Mas se você não concordar comigo, o importante é você crer que Jesus vai voltar e que Jesus vai nos levar para o céu e que ele vai vencer o diabo, vai vencer o anticristo, o falso profeta, que nós reinaremos com ele para sempre, estaremos toda a eternidade com ele, os ímpios serão punidos. O importante é você crer nisso, que ele vem, que ele vai levar a sua igreja, que ele vai julgar o mundo com justiça e vai nos levar para a eternidade. Isso é que é importante de você crer. Mas o livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de nos revelar as coisas do fim. Se Deus quer que a gente saiba dessas coisas, é porque é importante compreendê-las melhor. Até para a gente não ser enganado a respeito de nada, a respeito das coisas que vão acontecer. Para a gente compreender bem. Então, é importante estudar o livro de Apocalipse, ele tem a sua importância. É importante compreendê-lo corretamente. E eu espero que esse pequeno estudo, pequeno entre aspas, porque eu falei quase uma hora aqui, mas eu espero que tenha ajudado você a compreender melhor o livro de Apocalipse, assim como tem me ajudado. Amém. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.